Vamos falar sobre alma, o nosso eu superior, o nosso eu invisível, o nosso fantasma. Alma, a nossa eternidade, continuidade ou uma mera fantasia? O que é alma? É uma pretensão muito grande responder isso aqui. Não, eu não vou responder. Eu só vou trazer algumas sacadas de cultura zen. Estamos aqui vivendo, as nossas almas estão encarnadas neste país maravilhoso, pagando um belo de um karma coletivo. Não, essas são apenas minhas interpretações. Pode ser que as suas interpretações sejam completamente diferentes. Ora, somos milhões de almas vendo esta mesma experiência, que parece uma só experiência, de maneiras diferentes. É uma bela matéria de estudo da cultura zen. Ok? Eu trouxe uma frase para a gente começar a nossa pesquisa de hoje. Rejubile-se, ou seja, agradeça, aproveita, fica feliz com os teus poderes interiores, porque eles são os criadores da sua totalidade, da plenitude, da santidade, de tudo aquilo que existe em você. Portanto, rejubile-se, jubileu, dos seus poderes interiores. Quem disse isso foi talvez um filósofo de boteco, mas eu trouxe o nome dele aqui. Hipócrates, o pai da medicina moderna. Você já viu algo como poderes interiores são criadores da sua plenitude e da sua santidade? Você já viu isso em algum hospital? Ah, nas caixinhas de remédio tem? Será essa tarja filosófica? E por que eu trouxe isso? Bom, pela significância, né? Bom, a medicina ajuda os nossos corpos a terem uma vida melhor, e ele falou aqui em poderes interiores, que são criadores da nossa santidade. Será que isso aqui tem a ver com a alma? Sim, porque a alma, ela parece poder interior, ela parece ser, então, um poder infinito, né? É infinito. Ah, mas aí a gente nasce e a gente já está encapsulado, né, num corpo. Bom, este corpo deve ter lá a sua maneira de levar-se com saúde plena. A medicina serviria para isso. O que é medicina? Estar consciente, rejubilar-se dos poderes interiores. Isso é saúde. Eu acho. Tá, mas a alma, tá, mas ela já está encapsulada no corpo. Mas mesmo assim, eu tenho poderes infinitos de fazer as coisas que eu quero nesse mundo, porque o mundo é nosso. À medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que a gente está limitado um pouquinho mais do que só pelo nosso corpo. A gente está limitado por demarcações políticas no mapa, impossibilidades financeiras de locomoção, até mesmo de cuidados e estética e acesso à arte e tecnologia e etc, etc, etc. O etc começa com ET. Isso deve ser conspiratório, hein? Então, aos poucos, a gente vai percebendo que este poder interior está acorrentado. Então, a gente vai se sentindo cada vez mais doente, preocupados, ansiosos, irritados com a situação dessas almas todas misturadas
neste momento do mundo. Ai, ai. E cá está a mantra cultural, esta alma dentro deste artista que vos fala. Se quiser saber mais sobre os meus trabalhos, tem o link aqui embaixo. Os shows, os livros, os papos mais além, enfim, dá uma olhadinha aí na descrição. Vamos continuar falando sobre um grande ser poderosíssimo chamado Lesma. Este ser super ultra poderoso só consegue assimilar a luz a cada 3 segundos. Ou seja, se você entrar na frente de uma lesma e pular e voltar para frente dela, ela nem vai perceber que você saiu do lugar. Então, muita coisa acontece ao redor da lesma e ela não percebe. Nós, seres humanos, também temos as nossas limitações. Nós somos como o piano, 88 teclas. Tem mais música para lá e para lá também, mas a gente está restrito a ouvir música dentro desta pequena fração de frequências. Estamos, de certa forma, reduzindo o infinito do universo num pedacinho, e dentro deste pedacinho a gente ouve, enxerga, sente tudo aquilo que a gente acha que é o mundo. A primeira camada da existência, a primeira camada da realidade, a primeira camada da nossa experiência, da nossa alma. O mundo que a gente compartilha. Na verdade, os 5 sentidos do nosso corpo estão traduzindo um emaranhado de energias e informações. E estão traduzindo desta forma que a gente vê. Então aí já temos 2 camadas. A camada daquilo que a gente vê e a camada das informações. Essas informações vão muito além das 88 teclas do piano, são infinitas. O mundo da informação seria o mundo da mente, né? O mundo dos pensamentos. É um campo de energia sem forma, né? Um campo de energia amorfo, da onde a gente tira uma análise daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, uma fração dessa tempestade toda de energia. Mas ela está ali, ela é uma segunda camada desta realidade. Não é material, é energia, né? Como os cientistas dizem, né, sobre os átomos, eles são energia. E tem uma terceira camada da realidade, ok? A nossa alma, então, parece um corpo, parece pensamentos nesse mundo de energia, e ela parece alguma outra coisa que não é nem matéria nem energia, ela não é. É o mundo da potencialidade pura, assim chamado por alguns cientistas, chamado espiritual pela galera mais religiosa, uma esfera não local, uma esfera fora do tempo e do espaço, a esfera da inteligência, da consciência. Olha, então a nossa alma é inteligência e consciência. Certa vez, um budista morreu, foi para o céu, chegou lá, São Pedro o encaminhou para a sala de meditação, no fundo do corredor. Por favor, pode passar, só não faz barulho quando passar pela porta branca. Tudo bem? Namastê. O indígena australiano morreu, foi para o céu. São Pedro disse: pode se dirigir à sala da tua aldeia, quase lá no fundo do corredor, mas não faz barulho quando passar pela porta branca. Tudo certo? Judeu também morreu.
foi para o céu, passou pelo São Pedro que disse, no meio do corredor, tua sala, ok? Mas não faz barulho na porta branca. Ah, o judeu não se conteve e perguntou, tá, mas ouvi dizer que você sempre manda fazer silêncio quando passa nessa porta branca. Afinal, o que tem ali? Ora, são os católicos. Eles acham que são os únicos que estão aqui no céu. Eu sou de família católica. Os católicos são interessantes porque muitos se dizem não praticantes. É muito engraçado. Sou budista não praticante. Sou testemunho de Jeová não praticante. Sou católico não praticante. Então eu sou um não praticante. Eu sou um não praticante, ok? É engraçado, mas enfim, eu fui eucaristiado, eu fiz a crisma, todas aquelas aulas, a gente foi para algumas missas também, mas daqueles sermões e daqueles aprendizados todos, nunca meu coração foi tocado, nunca uma pergunta como essa, o que é a alma? Nunca me foi respondida, nunca senti conexão com aquela esfera de aprendizado. Então eu encontrei meus caminhos, me conectei com outros caminhos, mas não que a pergunta fosse racional para mim, mas a resposta, ela nos atrai. Existe uma coisa dentro de nós que atrai a gente para esses papos mais além. Eu acho que os orientais dão um nome para isso, Swami. Me perdoem se não for esse nome. Alguma coisa parecida com isso. É como se fosse uma atração profunda do seu eu mais profundo da sua alma, tentando lhe chamar a atenção para a realidade dela. Porque este céu que a gente faz piada, este céu cheio de personalidades irônicas, situações hilárias, ele é constituído assim de uma alma que seria a nossa personalidade indo sem corpo para algum lugar. Como se o céu fosse um pedacinho de tempo recortado e vivido infinitamente e eternamente. Então, quando você vai para o céu, você vai viver com as suas pessoas que você amou para todo o sempre. Então, é uma visão que é simplesmente um recorte da vida material, da vida existencial, elevada a uma situação eterna. Não sei se é bem assim que acontece, porque se a existência fosse o oceano, se a gente fosse conchinhas na praia, a gente até poderia ser levado para o céu, mas a gente é a onda desse oceano, a gente é a onda na praia, é só uma vez que a gente acontece. A gente não pode tirar a onda e levar para o céu, recortar a onda do oceano. Então, nesse sentido, parece que você tem uma visão de alma que é muito básica, conchinhas do mar, e quando você vai se aprofundando, ou seja, olhando para dentro, olhando para as realidades mais interiores que compõem a existência, esse nível mais interior, parece que você vai compreendendo que, opa, não tem como levar essa conchinha não, eu vou ter que ir só. Eu vou ter que mergulhar nesse oceano, eu vou ter que me desmanchar. Onde está a alma nisso tudo? Quer dizer que a alma é uma coisa só para todo mundo? Isso até deixa algumas pessoas com nojinho, porque algumas pessoas são muito assépticas em relação às outras. Como é que pode a gente compartilhar da mesma alma? Esses níveis de percepção da realidade não são separados, né? Eles são um todo acontecendo, a gente só separa por questão de análise. Mas o céu de lá, do fundo, do interior, da alma, é o mesmo céu aqui do exterior. Então nós somos uma espécie de
personalidade local e não local. Nós somos pontinhos. O que é o que é? Pontinhos na Terra, seres humanos. Nós somos esses pontinhos. Mas esses pontinhos, na esfera mental, na esfera de energia e de informação, nós somos uma mente coletiva. Nós somos arquétipos que se repetem ao longo da humanidade como um todo. Nós somos um ser, humanidade. E numa esfera mais profunda ainda, nós somos uma não localidade, nós somos pura consciência, pura inteligência. Então esse pontinho, ele se alastra numa espiral que engloba tudo. Então você não precisa criar um céu para levar as almas todas para viver a eternidade com quem você ama. Você precisa entender que você já está neste céu e que você já está vivendo a eternidade toda com aquilo que você ama. E que se aconteceu, se ficou registrado, aqueles pontinhos ainda podem ser acessados, faz parte da memória universal. Então, dentro dessa esfera toda, dessas camadas todas, dessas nuances da existência e da realidade, o que é a alma? A alma é uma percepção. Não haveria nada disso, não haveria nem eu, nem você, nem a pergunta, nem nada, se não tivesse uma natureza observatória, se a consciência não fosse observadora de si mesma. A alma está se olhando a si mesma, Deus está se olhando a si mesmo, nisso gera toda essa imensidão que é a vida, que é a existência. Então o que é a alma? A alma é um observador que reconhece as coisas, faz as suas escolhas, já vamos falar sobre essas escolhas, cria relacionamentos, esses relacionamentos estão dentro de um determinado contexto e simbologia e significado. A gente se relaciona dentro de um contexto familiar, de um significado emocional, e dessa forma a gente cria a experiência da nossa vida. Então esta alma, lá do nível inteligência pura, ela é uma observadora. Que ela vê o universo, cria relacionamento, cria um envolvimento e experimenta a vida física. Então a alma está acontecendo simultaneamente. Muito bem. O que acontece durante esta existência é que é muito fácil esquecer do nível mais profundo do nosso ser, aquilo que chamamos de alma. A gente esquece. Dessas coisas mais profundas, a gente vive a experiência da vida e o contexto familiar, sociológico. E parece que a gente repete essas experiências. Os orientais chamam de a roda do samsara, a roda do karma, a roda das suas escolhas. Você vai escolhendo, você vai criando elos. Esses elos são memória, aquela rede de energia e informação, aquela segunda camada, por assim dizer, da existência. Esta camada vai se repetindo, reacontecendo. Mas lembra que eu falei que a nossa alma lá no fundo, ela quer chamar você, ela quer que você acorde desse sonho, você se embaralhou todo no meio dessas memórias por idas e vidas. Então você está preso ali nesta gaiola, talvez procurando a saída, e aquela coisa fica te chamando para venha, aquela coisa te chama, aquela vontade de se libertar, né?
Acontece porque esta é a intenção da alma. Este elemento, este novo fator na nossa equação desfilosófica de hoje. A intenção da alma. Existem milhões de pessoas, cada uma delas com intenções diferentes, até mesmo os animais, as árvores, as sementes, o ar, a terra, a água e o fogo, todos eles têm intenções bem particulares. O ser humano tem 1 milhão de possibilidades na vida, mas acontece que dentro desta roda de aprisionamento, desta roda de eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu fiz, eu não terminei de fazer, eu quero fazer, o meu sonho, o meu desejo. Isso gera, não só numa vida única, mas em várias prováveis vidas, mesmo que isso não seja acreditável, vamos supor, mesmo que seja uma vida apenas, esta sua vida vai ser vivida de acordo com os seus desejos, com suas intenções. E podem ser várias. Alguns anos atrás, você jamais poderia ter a intenção de ser um programador de internet, porque não havia internet. Então, os teus sonhos e tuas intenções estão sim conectadas com o todo da criatividade humana, do estágio de evolução humana. Então, ali já há que a sua intenção não é exatamente única e exclusivamente sua. Todas as intenções, todos esses pontinhos na Terra, o que és, se convergem. Aí que está. A alma é uma convergência de muitos caminhos, de muitas intenções. É uma convergência, é o encontro de muitas histórias diferentes que vêm se alastrando há muito e muito tempo. A alma são ondas no oceano. Elas nunca se repetem como conchinhas, elas se repetem como ondas, informações. É disso que é feito, segundo a cultura Zen, que fala de encarnações, é feita de ondas de energia. Tipo, se a conchinha agora se desfez, essa intenção, essa vontade, esse desejo de se realizar, ele vai continuar, ele vai dar um jeito de acontecer em outro lugar, como os elétrons que apagam aqui e nascem lá, sem o deslocamento, porque não é material. É um outro nível que daí vai se manifestar no material. É como que se a gente agora fosse um elétron, quando a gente morre a gente vira onda. E acontece, e aí reaparece como objeto em outro lugar, em outra situação do tempo e do espaço. Mas existe uma parte de nós que é pura energia e informação, e outra parte que não é local, é pura consciência, e tudo isso ao mesmo tempo, eternamente. Enquanto essa sua intenção, como pessoa local, for profundamente mais conectada com a intenção da sua esfera profunda, mais fácil vai ser sua vida. Você vai viver esta sua vida aqui consciente plenamente de que você faz parte de um oceano que está acontecendo. Não é exatamente a sua intenção como indivíduo que está valendo, mas a intenção da alma. Essa questão eu carrego há muito tempo. Eu já vi em algumas frases aqui e ali de autores e mestres diferentes outras pessoas fazendo essa pergunta. Ah, tá, ok, mas existe uma alma individual, afinal de contas? Ou esse individual é só uma personalidade volátil que desmancha e desaparece? Olha só, a gente falou até agora sobre o mundo de energia e informação que existe entre a matéria e a não matéria. Existe um mundo de memória de tudo que já aconteceu. Em algum nível dessa existência estão lá todas as pessoas que já existiram.
Mas ainda assim, não é o todo. O todo é uma esfera não local, mas essa alma individual existe. Eu já ouvi responderem que sim, mas não dessa mesma forma da piada diante das pessoas que vão para o céu. Não é a pessoa que vai para o céu. A pessoa fica, uma conchinha na praia, sem lesma dentro. Acabou. Mas a informação fica, mas não é a pessoa. Mas que coisa estranha. O ego vai se desmanchando. O ego é cheio de intenções. Intenções muito pequenas, constituídas de vontades muito medíocres às vezes, até ruins, que fazem mal para as outras pessoas. Se você se conectar com a sua essência mais profunda e descobrir a intenção mais profunda, a sua convergência aqui no mundo vai ser mais profunda, a sua força interior, o seu poder interior, que é criador da sua totalidade, da sua plenitude, vai florescer, porque você vai ter trazido consciência até ele. Como faço isso? Com meditação, com silêncio, com cultura zen, deixando-se conduzir por estas viagens, porque o teu coração chama para essas viagens, porque faz parte da sua realização mais profunda, que é a realização da alma, que é a realização do todo através de você. Faz parte dessa realização o seu autoconhecimento, a sua conscientização disso tudo aos poucos. E disso, somente disso, vai vir a sua qualidade de vida integral como ser humano. Adeus problemas, adeus viagens mentais, liberdade, autoconhecimento, consciência. Uma vida feliz, porque a intenção, no final das contas, é sempre ser feliz. O assunto deste vídeo vai longe, na verdade vai para todos os outros vídeos da cultura zen, da mantra cultural. A gente pode trocar ideias particularmente, quem sabe um dia a gente faça um show aí na sua cidade também. Então as possibilidades, as intenções estão no ar. Eu mesmo vivi a minha vida como artista até agora. Eu não quis ser artista, a intenção era de outra, alma profunda. A intenção é de todos nós, que a gente tenha coisas saudáveis para consumir e para nos atrair ao coração, não é? Então eu, na minha vida particular, eu sempre fiz questão de, mesmo sem saber como funciona, deixar estes poderes interiores que são criadores da totalidade, da plenitude, da santidade que existem em mim acontecerem. O objetivo é deixa eles acontecerem. Aí a alma vai se revelar. E nada melhor que isso para entender a sua natureza. Deixe a sua alma se revelar. Até o vídeo que vem. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, only my own.